E é com uma alegria muito grande que eu recebo hoje para conversar comigo aqui no espaço do Muda Mundo Tamo Junto, uma professora aqui de Porto Alegre, né, da cidade onde eu moro, da Escola Estadual Anita Garibaldi, a professora Estela Pizarro. Estela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda a esse espaço. Obrigada, Cris. É um privilégio poder falar sobre educação, né? Estar trabalhando na educação é algo que traz um sentimento, como é que eu posso te dizer, de gratificação muito grande em relação ao nosso trabalho. E te conhecer e conhecer o teu projeto junto com as meninas, né, só vem enriquecer tudo aquilo que a gente acredita. Então, eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, poder falar um pouquinho de mim, do meu trabalho, dos meus alunos, da minha escola. Coisa boa, para a gente inspirar outros professores ou quem está pensando em ser professor, né? Porque com certeza é uma profissão muito gratificante, né? Apesar dos desafios. E por que tu és professora, Estela, assim, desde sempre? Como foi isso para ti? O meu pai não deixou eu fazer magistério. Ele disse que não queria que eu morresse de fome, né? Que eu tinha uma irmã por parte dele que era professora e ele não deixou. E eu fui nisso, mas eu desde pequena sempre disse que eu queria ser bailarina, médica ou professora. Bem Não deu para ter parecido. E com 24 anos eu entrei para pedagogia, fiz pedagogia na PUC e me formei. No ano que eu me formei, eu fiz o meu concurso no estado. 5 anos depois me chamaram e faz 16 anos que eu sou plenamente realizada na minha caminhada. Por quê? Porque a educação, ela me completa, eu acredito muito no que eu faço, e desde o início, Cris, eu tenho em mim assim, ó, se não for para fazer bem feito, eu subo a rampa, já que na Secretaria de Educação tem uma rampa, né? E me exonero, eu não vou fazer por fazer. E desde então é uma caminhada na qual ela dá medo. Eu trabalhei os 3 primeiros anos com terceiro ano e quarto ano na autoescola e veio a oportunidade de trabalhar com alfabetização, na qual me deu mais medo ainda, porque é uma responsabilidade, todos os anos são responsabilidade, mas tu ensiná-los a ler, tu ensiná-los a escrever, tu ensiná-los a conviver com outros, mexe muito com tudo, porque a nossa comparação de março, vou usar março, para dezembro, ela tem uma diferença muito grande de como eles chegam e como eles saem no primeiro ano. E isso me deu muito, muito, muito medo, mas eu aceitei o desafio e fui. Então, a educação, ela me move. E dentro disso eu tive uma diretora, na qual eu aprendi muito, que o nome dela é Nilce, lá na autoescola, que ela sempre disse assim, tu daria essa aula para o teu filho? E essa é uma lição que eu trago comigo diariamente. Eu daria a aula que eu dou hoje para o meu filho, para minha filha, que é o caso que eu tenho? E eu sempre saio satisfeita. Às vezes não, né? Às vezes tu vai ver, ainda vai ser professora, tu tá fazendo a tua pedagogia. Tem vezes que tu diz, meu Deus do céu, não era nada disso que eu queria, não foi isso que eu planejei, não foi por esse lado. Poxa vida, amanhã a gente retoma. Mas sempre com essa questão de eu estar fazendo melhor pelo meu aluno, como eu quero que façam pela minha filha, em relação a passar a aprendizagem de fazer ela se tornar uma pessoa melhor. Porque a educação, hoje, ela não está agregada somente ao aprender, ler, escrever, multiplicar, somar, dividir. Não. Hoje, eu acho que desde sempre, mas hoje mais visto ainda, ela nos traz a convivência, o respeito com as diferenças, né? A questão de tu agregar, de tu respeitar o teu outro como ele é. O que tu estavas falando, né, desse conselho, vamos dizer assim, da professora Nilce, eu me lembro o nome Nilce porque é o nome da minha mãe, e que é um conselho que vale, né?
não só para o professor, mas talvez pode ser um norte na vida da gente, né? Eu faria isso para o meu filho, eu gostaria que isso acontecesse com o meu filho. Quando eu faço o projeto Muda Mundo, eu penso, dependendo do espaço que a gente vai fazer o teatro, eu colocaria minha filha sentada nesse espaço, eu gostaria que ela estivesse nessa situação, né? Então, esse foi um conselho, né, que a diretora da tua escola deu, e que te moveu no sentido de procurar sempre ser uma professora melhor, né? E trabalhar valores e trabalhar empatia, né, também. É isso? Muito grande. E um dos pontos que eu tenho para mim em relação à educação, Cris, é que assim, ó, o meu aluno, se ele não estiver bem emocionalmente, ele não vai aprender. Tá? Então, eu sou uma professora que eu dou atenção aos mínimos detalhes no relacionamento deles. Alguém vai dizer, ai, mas tu dá bola demais, tu já ouvi isso, né? Em algumas vezes. Ai, mas tu supervaloriza a fofoquinha, não sei o que. Eu disse, não é questão de valorizar, é a questão de tu ensinar eles a lidar com isso. Porque no momento em que eles aprendem a lidar com as pequenas coisas, e eles resolvem isso entre eles, tu consegue dar a tua aula, tu consegue fazer com que eles aprendam, né? E com que eles cheguem onde eles têm que chegar. Então, um aluno bem emocionalmente, resolvido emocionalmente, os bloqueios que ele tem em relação à aprendizagem vão ficar bem menores, a não ser quando eles têm alguma necessidade específica. Mas fora isso, é através dessas conversas que tu tem com eles, de eles resolverem os problemas que vão aparecendo na relação interpessoal de sala de aula, que tu vai ensinando muitas coisas para eles. E isso é muito bom, porque tu busca, através mesmo das falas deles, a solução dos problemas, tu devolve o que tu faria, e se fosse tu que tivesse ouvido e não falado, mesmo eles tendo 6 anos de idade, como eu digo, eles têm muita capacidade de resolver as coisas. Vou te dar um exemplo. Chega uma mãe e diz, ai, prof, não senta ele mais com fulaninho, porque ele só conversa com fulaninho. Não, ele vai continuar com fulaninho. Ele vai ter que aprender que eu tenho a hora para ouvir e eu tenho a hora para falar. Me adianta eu tirar ele do lado do fulaninho? Uhum. Porque daqui a fulaninho, o fulaninho, o ciclaninho, tá entendendo? Ele vai para como ele vai para qualquer lugar na sala de aula. E se eu não ensinar ele ali a resolver aquilo e saber que não é assim que pode ser, não vai resolver muita coisa. Então, eu delego a eles uma responsabilidade na qual eu sei que eles têm condições, mesmo com 6, 7 anos, de resolver. Então, a alfabetização, um primeiro ano, ele te traz muitos desafios, porque tu precisa, ao mesmo tempo que tu é firme, tu precisa ser muito acolhedora, tu precisa ter muito, muito, muito amor pelos pequenos, né? Uma paciência na qual tu vai acolhendo eles, porque eles saem de casa. Hoje eu tive reunião para falar do projeto Muda Mundo, que vai ser a base da festa do nosso caderno. Eu apresentei o João, tá? E eu vou te dizer que eu coloquei o João. Eu tenho uma menina que a mãe dela é negra, tá? E a mãe mesmo me disse assim, prof, eu não sou negra retinta. Ela disse assim, ela tem um tom de pele mais claro. E ela disse que a filha chegou em casa e não falou que o João era negro, preto. Eu sempre me acabo me confundindo um pouco no qual termo correto. Tu até pode me ajudar nisso, Cris. Uhum. Né? Ele é negro, ele é preto, os dois estão corretos. Porque ela disse que a Sophie chegou em casa e olhou assim, mãe, a prof ganhou um afilhado e ele tá com a gente, o nome dele é João. E ela disse que ela botou as duas mãozinhas no rosto dela e disse assim, mãe, ele é tão lindo quanto tu. Mas ela não falou em tez, ela não falou em tom de pele, ela não falou em nada. E eu nem tô indo muito a fundo no João ainda com ele, né? E isso toca a gente, por quê? Porque exatamente o João, com as suas características, né,
que é uma característica que é excluída, que sofre muito na sociedade em que a gente vive, É ele vai se discriminada, tornar né? discriminado, ele se torna um personagem principal dentro de uma coisa que é muito importante para eles. Então, foi muito boa a reunião hoje em relação a isso, Cris, porque eu mostrei o João, todo mundo ficou encantado com ele, né? Não falei dos pormenores, porque eu digo, a gente vai trabalhando, eu vou precisar de vocês, e assim, ó, o João, ele é chato como eu, em algumas coisas, porque a gente gosta das coisas corretas, não que a gente não erre. E o João demonstra ali, né, que algumas vezes ele também faz as coisas como não deveria, mas ao mesmo tempo que ele faz, ele já volta e ele já retoma toda o fazer correto. E é isso que a gente busca dentro da educação, plantar sementinhas na qual a gente vai colher bons frutos e a sociedade como um todo colhe, né? Porque no momento em que eu tenho um aluno no qual ele aprende valores e no qual ele agrega esses valores a ele e a sua família, todo mundo ganha, né? Fiquei até emocionada, fico muito feliz, né? Porque é um resultado tão importante isso, né? A criança ficar feliz e reconhecer, olha, o herói, esse menino bacana, ele é o protagonista, mãe. Ele é tão lindo quanto tu. Isso é muito lindo. Ela Ficou- só disse. E é, hoje, já ganhei o ano. a gente na minha escola, eu tenho a minha diretora e eu estou o vice, né? E a gente está do outro lado. E a gente, junto com a Laura, que é a diretora, que não foi fácil a gente estar onde a gente está também, tá? Porque sair da sala de aula é muito bom tu estar dentro da sala de aula. Mas hoje eu tive uma conversa com ela e o João que existe em mim e nela, porque a gente tem um olhar muito parecido, a gente estava enfrentando um problema com uma turma, tá? Hoje eu deu um problema em relação a figurinhas. Então, no jogar figurinhas. E o meu aluno de primeiro ano chorou porque ele perdeu as figurinhas. Aí eu fui nessa turma, no qual a gente vem conversando, mediando, trabalhando para que eles sejam melhores. E eu coloquei que não era para então eles jogarem com o primeiro ano, porque o primeiro ano ainda não sabia perder as figurinhas na brincadeira, que eles iam chorar. Então, assim, que quando o primeiro ano entrar, então que o primeiro ano tenha a consciência de que se ele vai jogar, ele vai perder. E nisso eu estava saindo. Um dos meninos, ele levantou e tu vai devolver as figurinhas que ele perdeu? Ele disse, não, prof, eu vou dar umas figurinhas minhas para ele. E nisso ele levantar e pegar as figurinhas dele, todos os meninos começaram a levantar e pegar figurinhas para dar para o meu aluno que tinha perdido na brincadeira. Então, o nosso João hoje, né? Eu estou falando do João exatamente porque esse projeto ele é muito lindo. O nosso João hoje nos deu retorno através da nossa fala, que tem sido longa desde março, do meu trabalho com ela, que tem sido nesses últimos 2 meses, de muita conversa, de colocar para eles que são maiores, de mediar. Deu um retorno, Cris, que depois da conversa que eu tive com a Laura, eu disse assim, Laura, eu sei que não é fácil estar onde a gente está. Tu administrar é muita responsabilidade. Mas o que eu quero junto contigo é que a gente nunca perca a nossa essência. Né? E prova disso foi a atitude dos meninos hoje em relação ao meu aluno. Eles levantarem, pegarem as suas figurinhas e darem para ele. E veio um menino que tinha 3 figurinhas para dar as dele para o meu, que era menor. Então, Cris, a educação, quando a gente fala de educação, eu não posso desvincular a educação da palavra amor. Eu não posso desvincular a educação da palavra esperança. Eu não posso desvincular
a educação de que podemos ser melhor. Então, mesmo ali nos pequenos, tu vai plantando isso e tu vai colhendo um dia, né? Então, a educação, por que eu entrei nisso? Por que eu sou professora? Por que eu não saio de onde estou e vou, de repente, para uma outra rede? Porque eu sei que onde eu estou é onde eu devo estar. Que o que eu faço com os meus pequenos ali é o que eu devo fazer. É uma utopia? É. Não é pequena, ela é muito grande. Ela me consome, mas eu ainda acredito que dentro dos valores, dos merecimentos que nós, professoras, devemos ter, ainda não vamos ter. Vai vir. Mas hoje, mas amanhã vai vir. Mas eu não consigo abrir mão de estar onde eu estou hoje. Então, eu sou uma pessoa que me emociono pouco, que falo pouco. Coisa boa, nós somos muito parecidas, está falando, eu estou aqui, né, Eu tô vendo. também emocionada, porque esses pequenos gestos, né, assim, são tão lindos, são de uma beleza tão grande, são tão significativos, de que aponta, sinaliza que a gente está construindo um caminho feito pequenos passinhos, e os frutos já estão aí. Você não vai ver o resultado disso daqui a 10, 15 anos, você vê dia a dia. Isso é muito, muito legal. Stella, como é que foi esse período que você trabalha com o primeiro ano? E a gente pode pensar assim, a pandemia não os afetou tanto, né? Porque eles, enfim, estão começando a alfabetização agora. Mas não é bem assim, né? Como é que foi para essas crianças que voltaram para a escola no primeiro ano do ensino fundamental? Foi difícil, não foi fácil. Eles tinham muito medo, muito medo. Também tinha aquela questão de eu saber lidar. Existia uma falta de regulação neles, né? De eles esperarem a vez deles. Porque você imagina, eles estavam em casa até então, é eu, ponto. 2 anos. Pô, eu chego lá, eu tenho que dividir uma com 24. Então foi bem difícil, Cris, esse trabalho de tu retomar. Eles saberem esperar, eles têm a merenda na escola, não podiam trazer merenda de casa, né? Exatamente por causa da pandemia ali no começo ainda, em relação aos cuidados que a gente vai ter. O refeitório tem mais espaço, é mais arejado, e eles têm lugares distanciados. Então, na sala não podiam comer a merenda que traziam de casa, comiam a merenda da escola, e eles aprenderem também a comer outra coisa que não era só o que eles gostavam, a separar, porque é tudo... como é que eu posso dizer, para não usar a palavra errada, era tudo muito novo para eles. Eles ficaram 2 anos sem educação infantil. E a educação infantil, ela é de uma importância tão grande que eu tive que estudar sobre educação infantil para poder trabalhar com eles. Por quê? Para que eu pudesse dar a eles o mínimo para preparar eles para a alfabetização. Então, eu tive que buscar onde, né? Me faltou a palavra agora do que tu precisa antes. Não vou conseguir me lembrar. Mas eu precisava desses pré-requisitos que a educação infantil dá, em questão a trabalhar motricidade fina, em questão de trabalhar dentro, fora, toda essa base preparatória para a alfabetização. Eu tive que fazer isso em março e abril. Porque não, o que adiantava eu chegar lá trabalhando já? Vamos lá, vamos trabalhar, som do A, B, C, D, B, B, bobu, que não tinha condições de eu fazer isso. Eu partir já para a alfabetização. Eu tive que fazer 2, 3 meses de educação infantil para então eu começar. E hoje eu já tenho muito aluno lendo. Legal. Muito aluno lendo. Mas por quê? Porque eu respeitei eles no que eles precisavam.
Eu vou fazer o meu trabalho, não, eu estou aqui para alfabetizar. Não, se eles não tiverem os pré-requisitos para alfabetização, eu não vou conseguir nada, eu vou ficar malhando em ferro frio e a gente não sai do lugar. E isso eu conversei muito com as famílias, coloquei numa reunião que eu não ia dar as letras, né, de começo, para que eles tivessem a base para a gente alfabetizar. E hoje eu tenho muito aluno lento. Né? E a gente está em agosto, tá recente, dia 3, 4, 8, 5. E a gente ouve relatos, e tu ouves também, de alunos de quinto ano, de sexto ano, que não estão lendo, né? Então, assim, ter muitos alunos lendo no primeiro ano é um resultado muito relevante, muito importante. Não que eles não possam também ler no Sim. quarto, no quinto, porque isso que tu disseste também me remete para lembrar uma coisa importante, que é o respeito com o aluno, respeito com aquele ser que já vem, que já sabe, que já tem potencial, que já toma decisões, né? Que já sabe o caminho, né? Que já tem valores, e respeitá-lo no seu tempo, que é diferente, né, Estela? E Cada não só criança é isso, uma criança. né? E uma coisa que eu sempre tive para mim, Cris, eu sei o tipo de professora que eu não quero ser. Eu não sei como eu sou, mas eu sei Uhum. como eu não quero ser. E digamos que hoje eu tivesse com quinto ano, o que caberia a mim? Olhar a cada um, saber do que cada um precisasse e então dar e proporcionar aquilo que eles precisam. Não ia adiantar não, todo mundo está nessa base, eu vou aqui. Mas eu acredito que a maioria, os professores fazem isso. É que às vezes falta tempo mesmo, entendendo? Falta apoio, falta rede, onde nós não temos salas de recursos adequadas, onde não existe isso à disposição para todos. E a pandemia ela veio exatamente para mostrar para a gente que a gente é capaz de se remodelar sempre. Quando eu comecei a dar aula, videoaula, né, a trabalhar por aqui, a minha mãe colocou um tapete na sala, porque eu ia fazer um buraco e eu ia cair. Eu me acordava às 9 e eu ia até meia-noite uma, buscando, estudando, tentando, para que o meu aluno conseguisse, mesmo à distância de mim, se alfabetizar. Não foi uma, nem duas, nem três mães que me ligaram com as crianças chorando. Aí eu fazia chamada de WhatsApp, eu conversava com eles, eu auxiliava, eu dizia que não era fácil, que eu sabia que era difícil, mas que eles tinham que fazer o que a prof mandava. Eu terminei o ano passado com 70% dos meus alunos alfabetizados. E isso à base de muito trabalho. Muito mesmo. E não só meu, das famílias também, que eu sempre digo assim, se a gente está num rio, a gente vai navegar junto para chegar. Agora, se eu puxar para cá e a família vier na contra, puxar para outro lado, Sentido a gente contrário. não vai a lugar nenhum. Então, a escola, ela não é só a professora, ela é a professora, ela é a família, ela é o todo, para que a gente consiga com que o aluno atinja aquilo que ele pode atingir. E se ele não atinge, a gente busca auxílio na rede para que ele possa superar as dificuldades que ele tem. Estela, eu te disse no início que passa rápido, né? Boa! Boa! Então, a minha pergunta final, Estela, que eu faço para todo mundo que conversa comigo. Para ti, Estela, o que que muda o mundo? O amor muda o mundo. Porque quando eu tenho amor, eu tenho uma mudança e eu consigo olhar o outro, né? Com respeito, com suas diferenças, com os seus significados. Eu sou uma pessoa que eu tenho um tom de voz muito alto, né? Então, eu, e quando eu estou emocionada, dando uma aula, conversando, meu tom fica maior ainda. Mas com tudo isso, eu sei que quando eles me olham, o meu coração é muito maior que a minha voz. Então, o amor, ele me traz uma consciência de que as pequenas atitudes que eu vou ter quando eu olhar o João com aquela dorzinha na unha que ele tá, ou o João quando coloca que
o colega chamou ele de feio, ou o colega usou algum outro termo para ele, pejorativo ou discriminatório em relação à opção, seja qual for, e eu vou mostrar para ele que com amor a gente vai conseguir. E que não é devolvendo na mesma moeda, né? Eu acho que é mais isso até. Eu não posso devolver para o outro o que o outro me dá. Porque no momento em que eu devolvo para o outro o que o outro me dá, eu me torno igual ao outro. Então, se eu tenho sentimento, se eu tenho amor, eu não vou devolver igual. Eu vou devolver o que eu sou, né? E talvez isso faça com que o outro mude a sua maneira de ver e de ter suas atitudes. E o João nem entrou na minha vida e ele já está mostrando isso. Como eu te falei, da menina que chegou e disse para a mãe que ela era linda. Então, eu acredito que isso muda, Cris. Tudo. Dá sentido. Stella, eu quero agradecer a tua participação, quero te fazer um pedido para que documente as atividades desenvolvidas com os alunos, com o Muda Mundo e com outros projetos. Eu sempre falo, o Muda Mundo é uma singela contribuição para esse trabalho maravilhoso que vocês já fazem, né? Então é só para ter um João, né, que é a nossa personagem principal, e como a Estela é Dinda do projeto, ela tem um pantã, né? Ela tem um marionete, um boneco, né? Que Ele dá está na escola, eu vida. esqueci de trazer ele para ficar com ele aqui. Para dar vida, né, ao João, que as crianças amam. É só uma contribuição para isso que tu já faz há 16, 20 anos, né? E eu quero que tu documente isso para a gente poder, né, divulgar nas nossas redes sociais e inspirar outros professores e a gente criar essa rede que tu falaste, né? Quando a gente às vezes acha que tá difícil, que é desafiador, e a gente olha para o lado e vê que tem alguém junto, é muito mais fácil. Muito, muito. Porque o trabalho de sala de aula, Cris, ele acaba sendo um trabalho muito solitário. Sou eu e os 24, por mais que tu tenha o teu apoio, né, de pedagógico atrás. Mas o que eu quero deixar é assim, não é fácil. Tem vezes que a gente tem vontade de pegar a bolsa da gente e sair correndo. E eu não sou melhor nem pior que ninguém, né? Ai, mas tu é assim, tu faz, tu acredita. Ok, sou eu. Mas tu também, dentro das tuas crenças, dentro da tua maneira de ver, dentro da tua maneira de ser, também vai ali e com certeza vai fazer o teu melhor. Né? Então, somos pessoas diferentes com o mesmo foco em relação à educação e em relação ao nosso aluno, porque a gente também já teve ali, a gente também já foi aluno, né? A gente não pode esquecer. Às vezes eu queria poder voltar no tempo e ver como é que eu era quando eu tinha 7 anos de idade. A gente briga tanto com algumas coisas. Ah, será que eu não fazia pior, Senhor? Tem isso, né? Mas eu só posso dizer, Cris, que eu sou uma pessoa extremamente abençoada no que eu faço. E eu faço porque eu acredito. E digo de novo, o dia que eu achar que eu não estou fazendo como eu devo fazer, eu subo a rampa e me exonero. Porque o meu aluno merece o meu melhor, né? Porque ele está ali. A opção de ser professor é minha. Ele está porque ele tem que estar. E eu acho que isso me move e isso faz estar sempre buscando curso, buscando ajuda, perguntando. E aí, quando a gente entra numa palestra, que nem a tua, aquele dia, aquela reunião, a gente só enriquece, engrandece e aprende muito. Então, muito obrigada pelo teu carinho, pelas tuas palavras. Muito obrigada por ter trazido o João para a gente, né? Junto à Secretaria da Educação, porque eu sei que o João é gaúcho, mas ele demorou para vir para cá. Ele conhece muito mais o resto do Brasil. O João está chegando aqui hoje. E fora o João, a nossa escola também está aberta, Cris. Para ti, ou para quem quiser trazer, agregar e enriquecer coisas para os nossos alunos. Eles merecem, né, Estela? Tudo que a gente faz, e aí eu me incluo, é por essas crianças, né? Que elas merecem com muito. Certeza. Com então, certeza. E nos exigem ser cada dia melhor. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível.
Muito Não, obrigada por ser eu professora, agradeço. muito obrigada por não subir a rampa. E a gente vai se falando. Um beijo, meu amor. Com certeza. Beijo.